No dia 25 de outubro de 2023, o PL 4173 de 2023 foi aprovado na Câmara dos Deputados e ele altera a tributação dos investimentos feitos no exterior. E isso afeta diretamente as criptomoedas, uma vez que as criptomoedas foram incluídas no rol de aplicações financeiras no exterior. Então nós precisamos entender aqui exatamente o que mudou com esse PL, qual que é a situação atual desse projeto de lei e como que isso vai afetar eu e você que investimos nesse mercado. Esse é um vídeo que vai ficar obsoleto muito rápido, porque enquanto eu gravo esse vídeo, enquanto você assiste, esse projeto pode ser aprovado no Senado, então eu vou ter que aparecer aqui outra vez para atualizar você sobre esse assunto. E sendo bem honesto aqui, esse PL é um dos maiores absurdos que eu já vi relacionado à tributação de criptomoedas aqui no Brasil, porque ele possui um erro muito grande em relação à compreensão do próprio mercado de criptomoedas ao incluir a carteira digital, as carteiras digitais que você possui, para serem tributadas também, o que não faz o menor sentido. Então se você quer saber exatamente o que mudou aqui, assiste esse vídeo aqui até o final e se você gostar, no final você deixa esse like, tá? Bom, esse daqui é o projeto de lei 4173 de 2023, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre ele especificamente, então eu não vou falar sobre esse projeto de lei em si, porque ele mudou. Eu gravei um vídeo falando sobre a proposta original dele, porém ela mudou. Eu vou falar aqui nesse vídeo exatamente o que foi para o Senado e o que pode ser aprovado ou não. Mas apenas para você poder lembrar, o PL 4173 de 2023, ele visava inicialmente criar 3 faixas de tributação para os investimentos feitos no exterior, estando isento de imposto quem recebesse até R$6.000 no ano em rendimentos referente às suas aplicações financeiras no exterior. Quem recebesse entre R$6.000 e R$50.000 no ano iria pagar 15% de imposto. E quem recebesse mais do que R$50.000 no ano iria pagar 22,5%. Resumidamente, essa daqui era a ideia inicial desse PL referente à faixa de tributação. Entretanto, ao ser aprovado na Câmara dos Deputados, houve uma mudança nele, onde ao invés de criar essas 3 faixas de tributação, cria-se uma apenas, de 15%. Você pode ver que essa daqui é a proposta inicial desse projeto, tá? Você pode verificar aqui essas 3 faixas de tributação que eu falei para você, porém na redação final é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, porque não faz sentido nenhum falar de uma proposta antiga, né? Aqui nessa redação final ela tem 48 páginas, porém eu vou comentar aqui apenas no que se refere às criptomoedas, tá bom? Logo aqui no começo, gente, ele diz que os rendimentos ficarão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda das pessoas físicas no ajuste anual à alíquota de 15%. Aqui não temos então essas 3 faixas de tributação, né? Igual tínhamos no PL anterior, criando então uma alíquota única de 15%. Entretanto, o que a gente precisava que mudasse, o que a gente precisava mesmo que fosse alterado, era a questão dos criptoativos, principalmente das carteiras digitais que estão inclusas nesse PL, que não foram removidas. Se a gente vir aqui na seção 2 dessa redação final, você vai encontrar aqui as carteiras digitais ainda nesse projeto de lei. É um absurdo muito grande as carteiras digitais estarem aqui nesse PL, porque é um erro de entendimento do mercado de criptomoedas muito grande. Por isso que eu disse que esse PL é um dos maiores absurdos que eu já vi relacionado à tributação aqui no Brasil. Eu quero comentar mais um pouquinho sobre essa questão das carteiras digitais e como que isso daqui iria funcionar na prática, mas antes eu quero comentar uma outra coisa referente a esse PL aqui com você. Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui nessa questão é porque a questão da compensação de perdas, se a gente for para o projeto original, que não foi para frente, aqui nesse projeto original ele dizia que seria possível a compensação de perdas com rendimentos auferidos em operação da mesma natureza, ou seja, cripto com cripto, ação com ação, entendeu? Muito provavelmente pode ser que a natureza da operação também esteja inclusa aqui dentro dessa compreensão, porém aqui na redação final, a parte da compensação de perdas simplesmente diz que a pessoa física poderá compensar as perdas realizadas em aplicações financeiras no exterior, no que se refere ao artigo 3º, quando devidamente comprovado por documentação hábil. Então ele não fica claro se eu poderia, por exemplo, compensar perdas do mercado financeiro tradicional com cripto, por exemplo. Eu acredito que não, mas só que foi uma coisa que eles acabaram tirando do PL, então
É uma coisa que a gente pode analisar mais pra frente. Beleza, Renato, tá, mas como que isso daqui vai funcionar na prática? Como que essa tributação vai funcionar na prática? Entenda o seguinte, hoje, como que funciona a tributação das criptomoedas no Brasil? Elas funcionam referente ao ganho de capital. Hoje você já paga 15% sobre as suas criptomoedas. Entretanto, hoje nós temos o que chamamos de limite de isenção, ou seja, você tem um limite aí para fazer operações no mês, para fazer as suas vendas, sem precisar fazer o pagamento do imposto. E esse limite é R$35 mil em alienações no mês. Alienações consideramos vendas, consideramos permutas, dação em pagamento, enfim, mas geralmente é vendas e permutas, as operações mais feitas, né, que consideram-se alienações. E você tem esse limite de R$35 mil. Um exemplo disso é que se você, por exemplo, você tem R$10 mil em Bitcoin, e esse Bitcoin ele valoriza para R$15 mil, e você pega esses Bitcoins e vende. Como as operações, o total de operações dentro do mês está menor do que R$35 mil, você não precisa fazer o pagamento de imposto nenhum. Entretanto, olha que se esse PL passar dessa forma, nós não teremos nenhum tipo de limite de isenção. Então fica muito complicado, principalmente para o investidor iniciante, que vai ter que pagar imposto, porque sem o limite de isenção, entende-se que qualquer tipo de operação positiva que você tenha no mercado de criptomoedas fica-se então sujeita ao cálculo do imposto. Se você vir aqui na seção 6 desse projeto de lei, ele diz que existe a possibilidade da pessoa física atualizar o valor dos bens e direitos no exterior na declaração anual do imposto de renda pagando 8%. Ou seja, você aí que investe em criptomoedas e que você tem as suas criptomoedas aí valorizadas, que você não necessariamente fez as suas vendas, você pode ir lá no ano que vem na declaração anual do imposto de renda atualizar o valor dos bens e direitos e pagar o imposto de 8% referente aos ganhos que você teve. Por mais que a alíquota seja menor, não faz o menor sentido uma pessoa, por exemplo, atualizar o valor dos seus bens para pagar imposto em um ativo que ela não necessariamente vendeu. Mas o problema desse PL não é isso. O problema desse PL não é a questão dos 15% em si. A questão desse PL não é essa questão de atualização de bens e direitos. O problema desse PL é exatamente isso daqui. As carteiras digitais estando inclusas nas aplicações financeiras no exterior. Eu vou te falar aqui como que funciona a questão do cálculo do imposto para você poder entender como que isso daqui não faz sentido. Para o imposto ele ser cobrado, para ele ser calculado, é necessário uma coisa que chamamos de fato gerador do imposto. E o que é esse fato gerador? É exatamente uma ocorrência que acontece, algum fato que acontece que se dá o cálculo do imposto, certo? E no mercado de criptomoedas, qual que é esse fato gerador? O fato gerador, a ocorrência que dá o cálculo do imposto é exatamente a alienação. Como eu falei aqui anteriormente nesse vídeo, hoje no Brasil nós temos um limite de isenção em alienações em até R$35 mil no mês. Isso significa que a alienação em si ela é o fato gerador. E quando a gente fala de elisão fiscal, que é evitar o pagamento do imposto dentro da lei, nós falamos exatamente em evitar o fato gerador. Porque quando a gente consegue evitar o fato gerador dentro da lei, a gente não precisa pagar imposto. E por que eu estou falando de fato gerador, Renato? O que isso daqui tem a ver com as questões das criptomoedas e carteiras digitais? Porque pensa comigo, o imposto ele é cobrado na alienação, correto? Quando você fala de querer incluir uma ferramenta na tributação e não o ativo em si, você se depara com um erro muito grande, porque uma carteira digital, ela não é um investimento, ela é uma ferramenta. Então, por exemplo, se você tem bitcoins aí, você tem, sei lá, R$10 mil em bitcoins na sua carteira física, aquela carteira que você deixa guardada, a sua Ledger, por exemplo, ou a sua Trezor, e você simplesmente deixa seu bitcoin lá. E você simplesmente deixa esse bitcoin valorizando, e você não vende ele. Você concorda comigo que nesse caso não há fato gerador? Porque você não vendeu. Se você não vender, você não fizer nenhum tipo de troca, nenhum tipo de operação, você simplesmente é um holder, você simplesmente deixa o seu Bitcoin dentro da sua carteira para ele valorizar no futuro e no futuro você vender. O simples fato de você deixar a sua criptomoeda dentro da sua carteira não configura-se alienação. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? Então você não concorda comigo que essa questão das carteiras digitais estando dentro desse PL não faz o menor sentido? Porque diferente de, por exemplo, uma ação onde você tem os seus rendimentos de fato, onde você tem os seus dividendos, esses dividendos, no caso, o fato de
você receber esses dividendos, aí sim, beleza, é compreensível que haja a cobrança do imposto. Entretanto, carteiras digitais não. Carteiras digitais é apenas uma ferramenta. Com isso, nós temos então dois absurdos muito grandes em relação à tributação de criptomoedas no Brasil, porque com isso daqui a gente vai ter a questão das carteiras digitais sendo interpretadas erroneamente como aplicações financeiras no exterior, e hoje nós também temos a questão das permutas sendo tributadas, o que também é um outro absurdo, porque se você, por exemplo, você tem um criptoativo e você simplesmente faz a troca desse criptoativo, isso daí é considerado uma alienação e dependendo do valor, se você ultrapassar a questão do limite de isenção, você precisa fazer o pagamento do imposto, o que não faz sentido, porque trocar criptomoedas não necessariamente você tem um ganho efetivo ali, você ainda está com criptoativos, né? Isso daqui já é uma coisa que é necessário o entendimento do mercado de criptomoedas. Eu, honestamente, eu acredito de verdade que vai ser aprovado no Senado. Eu quero de verdade estar errado. Vai ser um prazer muito grande estar errado. Eu nunca quis estar tão errado na minha vida, mas infelizmente eu acredito que vai ser aprovado. O que cabe a nós é entender exatamente o que diz esse PL, entender como que a gente consegue se proteger dele para que a gente não seja lesado em relação a isso, beleza? Eu vou estar acompanhando isso aqui de perto e assim que for aprovado no Senado ou não for aprovado no Senado, eu vou trazer um vídeo novamente aqui atualizando sobre esse assunto, falando efetivamente o que foi aprovado, porque isso daqui pode ser que seja aprovado ou não, pode ser que tenha alguma mudança, alguma alteração e volte para a Câmara dos Deputados. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui nesse vídeo e até a próxima.